Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Lojista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrarte. E antes de mais nada, eu já vou pedir para você que está vendo a gente, está ouvindo a gente, por favor, nos sigam, deixa aqui o seu like, compartilhem o conteúdo, porque a gente tem a intenção de criar conteúdo e conversas, conexões com quem está no mercado de tintas, quem quer conhecer o mercado de tintas e quem está, assim, circulando o mercado de tintas. Para você que quer conhecer um pouco mais do nosso ecossistema, seja bem-vindo. E eu, Salvador Nascimento, sou da Abrarte, estou aqui com o meu amigo... Rodrigo Zevzikov, sou jornalista da Abrarte. É isso aí, Rodrigão. E hoje o papo é doméstico, né? Hoje vai ser um papo bem bacana, promete. Com muita honra e satisfação, nós recebemos aqui o inoxidável Daniel Ribeiro. Obrigado. Fala aí, Daniel. Obrigado. É um prazer participar. Legal. Talvez acho que muita gente talvez não saiba, mas a gente fala papo de lojista, né? A expectativa acho que maior é de trazer lojistas, né? Sim. E você foi lojista, fala aí pra gente. Fui, não, o dono da loja não, né? Mas eu trabalhei, eu comecei a trabalhar em loja de tinta com meus 14 para 13 anos, né? Eu sou criado numa família de lojistas, né? Eu estudava de manhã e de tarde eu ficava jogando videogame em casa, né? E meu padrinho, muito incomodado de ver eu ficar jogando videogame em casa, ele falava, vem cá, vamos pra loja. E eu ia pra loja, né? Todo dia à tarde, depois do almoço, porque ele ia almoçar em casa, né? Então, quando... Funcionário padrão, né? Chegava 2h30 para trabalhar e ia embora às 6, né? Às 18, né? Então, lá na loja, né? Opa, O que caiu eu aí, tinha, Rodrigo. tá caindo o cenário, o Rodrigo tá destruindo o cenário. Falei, meu padrinho tá caindo as coisas. E eu ia pra loja à tarde, mas a minha primeira função, eu me lembro, a primeira coisa que eu fiz na loja era para separar taco. Tinha uns tacos, a família, meu padrinho, tinha alguns imóveis de locação. E tinha alguns tacos, eu comecei a arrumar os tacos no fundo da loja. Aí depois eu passei a pesar gesso crê, titânio, goma laca, que é a famosa asa de barata, embrulhava saco de cal, arrumava as mercadorias que chegavam nas prateleiras, né? As que tinham maior vencimento tinha que ficar para trás, ou com vencimento mais próximo ficar adiante. Então a minha função de todo dia na loja era pesar isso, em saquinho de 50, 100, 250, meio quilo e 1 quilo de gramas, tanto para o gesso, tinha a cera de carnaúba também. O que mais que tinha? Cera de abelha... Mas, Daniel, purpurina. fala quem é seu padrinho, qual o nome da loja? Sim. Isso. Meu padrinho chama-se Décio Lopes, saudoso Décio Lopes. Não é o fundador da loja, né? O fundador era o pai dele, que era o Francisco Maria Lopes, que fundou a Casa de Tintas Lopes nos anos 30. Eu não vou saber dizer certo o ano certo, né? Se eu não me engano, em 1932. Na rua Barão de Paranapiacaba, número 33, a famosa Rua do Ouro, hoje é conhecida no centro. Tem mais de 90 anos a loja hoje. Tem. E a segunda loja foi na Rangel Pestana número 1000, que é onde eu ia com meu padrinho as primeiras vezes, né? E depois a terceira loja foi na rua Luiz Gama, 796, né? A única loja aberta até hoje é a da rua Luiz Gama 796. A do centro fechou na época que o Jânio Quadros foi prefeito, se eu não estou enganado. Ele fechou o centro, não podia entrar carro no centro. Aí foram obrigados a fechar a loja, aí ficou a loja da Rangel Pestana e a loja da Luiz Gama. A da Rangel Pestana teve um período que eu me lembro que o meu padrinho reclamava que tinham muitos assaltos nessa loja, devido a uma... Na época era a FEBEM, né? Hoje é a Fundação Casa. E começou a ficar muito degradada a região, né? E começou a ter muito assalto. Aí fecharam essa loja por... Eu me lembro um fato que entraram alguns ladrões. O fundador da loja era vivo ainda. Então, as lojas, bem antigamente, eram muito grandes, né? Então, a loja da Rangel Pestana era gigantesca, que entrava uma carreta lá dentro, outra, porque a loja era muito grande. E tinha um cofre muito gigante dentro dessa loja, que, brincando ou não, cabiam umas 4, 5 pessoas dentro desse cofre de pé. E um desses assaltos, que foi o último que teve, queriam trancar todo mundo da loja dentro do cofre. Você tá maluco. Aí o meu padrinho, com os irmãos dele, com o irmão dele na época, o tio Arnaldo, né? Eles resolveram encerrar a atividade naquela loja e ficaram só com a loja do Luiz Gama, que hoje
quem está lá na loja é o filho do meu padrinho, o Francisco Maria Lopes Neto, com meu primo, né? O Rodrigo, que é o filho do Chico, então a loja Casa Tintas Lopes está na sua 4ª geração. Né? Aliás, Salvador, a gente quer o Chico aqui, né? Ô, Chico, te convidei aí, falei com o Rodrigo, vem contar o resto dessa história, outros detalhes. Sim. Tem uma coisa também, né? O Daniel com essa carinha de 30 anos deve ter mais ou menos uns 90. Carinha de 30 anos foi bondade. Tô rodando de perder o murcho um pouquinho, né? Mas na loja... Então, quando eu tava já com meus 17 anos, né? O Chico, né? O Francisco, o filho do meu padrinho, né? O Chico, que todo mundo conhece por Chico, né? Ele falou assim, Daniel, eu não tenho como continuar com você trabalhando aqui, porque para gerente não dá para subir você, os balconistas não... Poxa, eu não vou mandar um balconista embora para você ficar aqui. Você topa trabalhar na Artesp? Essa aí é outra história. Essa é outra história, mas antes, você falou uma coisa muito legal. Que você está falando, obviamente, que você deve ter começado a trabalhar lá fim da década de 80, começo de 90? Aonde? Na loja? Na loja, não. Eu marco minha idade pela Copa do Mundo. Em 94 eu tinha 11 anos. Quando o Brasil foi campeão, né? Então eu comecei na loja em 96. Tá. Eu ia na loja em 96. Mesmo assim, ainda tinha esse trabalho artesanal? Tinha. Você devia ter embrulhado o carbureto também. Sim, carbureto. No carbureto, quando tinha funcionário novo, a gente pedia para lavar, né? Carbureto, né? Isso aí. Tinha um motorista que trabalhava na loja, o nome dele era Jaime. E ele gostava de pregar peça no pessoal, né? Então, quando sempre tinha alguém novo, pedia para lavar o carbureto, né? Quem não conhece o carbureto, quando molha, ele queima um pouquinho a pele, né? E ele é meio empoeirado, né? Então, quando tinha um funcionário novo, a gente falava, pega essas pedrinhas aí, leva lá pro tanque e lava todas. Deixa bem bonitinha, bem lisinha, bem brilhante. Cara, que coisa incrível. Já era artesanal? Já. Não, quer dizer, ainda era artesanal. Faz tempo que eu não falo com o Chico sobre essas coisas, mas eu acho que ainda deve ter alguma coisa. A Goma Laca, que eu me lembro, quem comprava na época era uma empresa, a razão social era a Sesson, se eu não me engano, é a contemporânea Instrumentos Musicais. Sim. Que os instrumentos premium, os cavaquinhos, os pandeiros e tal, eles pintavam, invernizavam, né, com a Goma Laca, né? Porque parece que fica o acabamento melhor, né? A qualidade de produto não conheço muito, né? Mas eu sei que aparentemente era para isso, né? Rodrigo, vamos deixar essa história da Lopes, porque tem coisas incríveis que o Daniel, por ser testemunha de parte da história e ter o histórico na família, já contou coisas incríveis, como aquela história lendária. Aquela história do seu Roque Montesano. Isso que eu posso dizer, bisavô, né, o pai do meu padrinho, ele era amigo pessoal do seu Roque Montesano, né? Parece que o seu Roque Montesano, antes de começar a Tintas Wanda, ele era pintor, né? Exatamente. Então, eles tinham uma amizade, então... Não adiantando as histórias, né, mas na loja, né, que eram clientes do meu bisavô, seria o Alfredo Volpi, o pintor Alfredo Volpi, o Sr. Roque Montesano, e existem algumas figuras conhecidas aí que eram clientes da loja naquela época, nos anos 30, anos 40. Vamos aproveitar o Daniel da Artesp agora, Abrart. Isso que eu queria falar. Eu costumo brincar com todo mundo que o Daniel é uma entidade na Abrart. É uma entidade dentro da entidade. Exatamente. Todo mundo fala que quando começou a Artesp eu estava lá dentro, mas muito pelo contrário, né? A Artesp começou nos anos 60, eu não era nem nascido, né? Tem a minha idade. A Artesp nasceu em 66, segundo os registros que a gente viu. E depois ela foi refundada em 1986. Isso. 66 o ano que eu nasci, 86 o ano que eu comecei em tinta. Tá meio... Mas conta como é que foi seu início lá. Você chegou lá então em 99, pelas contas. 99 para 2000. Eu estava com 17 anos, era ano que eu comecei em março, com 17 anos, quando eu tinha. E o combinado era que eu tinha que me alistar no exército, né? Então ficou combinado de eu... Caso fosse ser chamado, né, para o Exército, de livrar a associação de qualquer questão trabalhista, na oportunidade e tal. E também para não atrapalhar o decor da associação, porque eram poucos funcionários na época, né? Eu estava até comentando ontem com a Cris, que trabalha com a gente lá no escritório, tinha a dona Abigail, né? Eu e mais um advogado que ia às terças e quintas, né, na associação. A associação era na rua... Quando eu comecei, né? Edifício Marrocos, na rua Conselheiro Crispiniano. Eu não me lembro o número,
Mas quem é mais antigo em São Paulo conhece, porque é o famoso Cine Marrocos, né? Sim. Era um prédio muito bonito, mas a gente ficou lá... Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente ficou, sei lá, 6 meses no máximo. Porque eu entrei em março, passaram-se alguns dias. Eu não esqueço nunca, inclusive queriam saber muito da minha idade, porque na época tinha um presidente da associação que era doentado, né? E tinham muitas empresas, né? Ele era muito querido, né? Eu não sei, né? Eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, tinha indústria que fazia convocação de funcionário para levar em um hospital, para fazer teste neles, para ver se algum desses funcionários eram compatíveis com o Chaguri, Saudoso para poder Chaguri. fazer transfusão. Eu não lembro qual que é o tipo de doença que ele tinha, né? E todo mundo me perguntava quantos anos você tem para, sei lá, fazer o teste. Quantos anos você tem para ir lá fazer o teste para ver se era compatível, que eles estavam tentando encontrar alguém que eu não sei qual que era a situação que ele estava. Não deveria ser boa, mas passaram-se alguns dias, ele veio a falecer, né? Aí quem assumiu a presidência foi o Ricardo do Bazar das Tintas. Né? Aí teve a eleição, quem assumiu logo depois foi em abril, que era a eleição antigamente na associação, era em abril, né? Aí assumiu o seu Williams, Chateaubriand, da Ideal Center. Aí ele mudou a sede para Liberdade, onde nós ficamos por muitos anos. Nessa época da Conselheiro Crispiniano, né, a associação ela não tinha muitos trabalhos, né, de reconhecimento no âmbito municipal, estadual e nacional, né? Já existia o prêmio Artesp, né? Eram conhecidos muito no meio de pessoas muito próximas da região de São Paulo, se eu não estou enganado. Mas, além disso, a associação ela desenvolvia um boletim que enviava mensal, que eram algumas notícias jurídicas, e nada mais além disso. E qual que era a sua função? A minha função eu entrei como office boy. Office boy e dobrador de boletim que enviava por correio. Porque a gente xerocava, né? Aí tinha que ficar dobrando para pôr nos envelopes e também destacar os boletos, né? Era isso que eu fazia na associação. Meu dia a dia era ir no banco, pagar conta, dobrar xerox para mandar por correio para os associados e conferir os boletos, que era aquela papeleta semi-preenchida que saía na impressora matricial e tinha que destacar e mandar por correio para o associado. Basicamente era isso que a gente fazia no dia a dia, a não ser o prêmio no final do ano, né? O jantar, né? Na época o nome era Jantar de Confraternização e Prêmio Artesp, né? Acho que era isso o nome. E né? conta pra gente como foi evoluindo tanto o seu trabalho lá como a representatividade da associação. A associação e eu crescemos, acho que a gente pode dizer, muito junto, né? Quando a gente mudou para a Liberdade, o presidente da época, o Williams, ele queria que nós desenvolvêssemos algumas coisas, né? E na época, o único que sabia no ambiente ali mexendo no computador era eu, né? Então eu comecei fazendo algumas coisinhas pequenas, convitinho no Word, PowerPoint, era muito arcaico na época, né? Você fazia muita coisa fora do computador nesse período. E tinha algumas reuniões mensais. Eu não me lembro qual que era o dia do mês, mas era certo o último dia do mês, acho que era a penúltima semana do mês, eram reuniões mensais que os associados iam lá para fazer essas reuniões. Tinha normalmente uma palestra, que começaram a ter essas palestras, aí que pediram para mim, tira umas fotos aí, Daniel. Aí compraram uma câmera fotográfica, eu comecei tirando essas fotos. Nesse meio tempo eu estava fazendo etapa para prestar economia. E eu queria estudar economia. E passei, né? Por incrível que pareça, passei em várias faculdades para economia, né? Porque eu não era muito estudioso. Quando eu cheguei na etapa, eu estudei bastante na etapa, então eu passei na PUC, Mackenzie, tinha passado já na primeira fase da USP para economia, tinha passado em muitos lugares. E eu me apeguei a essa coisa de criar coisas, né? Criar cardzinhos, convites, tirar foto. Inclusive tem uma pessoa que me ajudou muito com tirar foto, que é o Yuri, que é o fotógrafo da editora Agnello. Ele já trabalhava para a editora nessa época, ele me ajudou muito, me ensinando, porque eu ia tirar foto dos eventos com essa maquininha que a associação comprou para mim. E aí, o que eu faço? Ele, cara, copia o que eu faço. Vai onde eu vou, eu te mostro a configuração da câmera, você copia. E aí ele foi me ensinando, me ajudou muito, né, para aprender a fazer essas fotografias, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um curso de web design na época, que era a coqueluche da criação, né? Na época era a Microcamp, que era o melhor curso que tinha na época. Na Microcamp tinha dois lugares, Microcamp e Impacta. Eu fiz na Microcamp, foi um curso de 2 anos e meio, um curso técnico.
E aí a gente começou a desenvolver mais coisas, né? Fazer mais... Aí eu comecei a fazer todos os convites do Prêmio Prêmio Abrarte, não, né? Do Prêmio Artesp, convites dos eventos do pintor, os convites das reuniões, o site, a gente trouxe um outro menino para fazer, mas a gente já começou a fazer os boletins. Aquele boletim que era dobrado de xerox, ele passou a ser colorido. Quem ajudou muito a associação nessa época foi a Brasilata, e a Brasilata, a Prada e CSN, que ajudaram muito a associação nessa época. Indústrias que produzem embalagens. Que produzem as embalagens de tintas, né? Que eles queriam promover, né, o consumo correto da embalagem de tinta. Como eu não participava muito dos detalhes das conversas nessas épocas, né? Eu sei que era mais ou menos isso, né? E a gente começou com o boletim, aquele boletim que era uma xerox, ele passou a ser colorido, impresso uma gráfica muito mais bonitinho. Ele tinha uma agenda cultural, ele saía as datas dos pagamentos, também tinha uma pesquisa de evolução de preços de mercado, que a gente fazia a pesquisa com as lojas de tinta. E nesse meio tempo eu passei a fazer mais coisas, né? Pegava esses índices com os lojistas, convidava os lojistas para as reuniões, participava mais, de maneira mais discreta, né? Mais do desenvolvimento dos eventos, do prêmio, né? Isso foi... Aí é que eu estou me confundindo, né? Tenho que ir de maneira cronológica. Tinham as reuniões que começaram numa sede, né? Que era nessa sede da Liberdade. O boletim que passou a ser colorido. E, ao mesmo tempo, se eu não me engano, em parceria com o Citivesp, começou a Festa do Pintor, que era no ambiente das Feitintas. A Feitintas era uma feira grande de tintas na época, né, bem grande, e a Festa do Pintor era no sábado. Mas, ao mesmo tempo, o Williams, né, na época ele queria divulgar muito a associação, toda e qualquer feira que envolvia tinta na cidade de São Paulo, a gente participava. Então tinha a FECOM, tem a FECOM, a Feitintas, que ela está retomando agora, né, a Feitintas dentro da House Decor, e tinha uma feira muito grande na época, que era muito para consumidor final, chamava-se Bricolagem. Era uma feira associada à FEICOM, mas não era na mesma semana. Mas era uma feira que era uma loucura. Então nós fazíamos uns estandes, né? Que eram uns estandes que era chamado a Loja do Futuro. O primeiro começou na Feitintas, fazendo essa loja, que era como se fosse uma loja de tinta dentro da FEICOM. E nesse evento de bricolagem, nós também montávamos uma mini lojinha para tentar trabalhar com aquelas consumidoras, né, da área como fala? Me fugiu a palavra. Arquitetura? Decoração? Não é decoração. Que fazem coisas de madeira. Artesanato? Artesanato. Que a bricolagem era muito focada em artesanato. Com sempre o mote, né? Tinta se compra em loja de tinta, né? Então, se trabalha isso há muitos anos, né? Quando pensar em tinta, pense em comprar tinta em loja de tinta. E, ao mesmo tempo, na época, eu era muito tímido, apesar de não parecer, né? Na época, eu era muito tímido. E o Williams, né, que era muito engraçado, ele falava assim, Daniel, entrega uns panfletos lá para a senhora que estão passando no corredor, né? Eu ia entregar o panfleto, eu tremia, parecia uma vara. Eu tremia de medo, de vergonha, porque eu era muito tímido mesmo. Deixa eu dar um parêntese aí. Vocês que estão vendo a gente, o Daniel... Eu tô quieto porque o Daniel, ele fica me segurando, porque se deixar, vira um monólogo, né? Exatamente. Mas é assim, só fazendo um backtracking aí, voltando um pouquinho, né? Então, você disse que a Artesp, na ocasião, tinha um boletim informativo. Isso. Tá? Eu estou repetindo, mas eu sei como é que era, né? Inclusive tinha alguns indicadores econômicos que o Sérgio Ishizaki da CCR... Isso, ele ajudava. Ele me ensinou a fazer essas contas, tá? A gente fazia ele é brilhante. Aí a gente buscava esses números com os lojistas para fazer esse índice. Tá. E, além disso, você começou a cuidar, assim, de uma forma muito, digamos, primária, num primeiro momento, da identidade de marca e da comunicação da Abrarte, né? Da Artesp. Isso. A gente já está confundindo. Isso, aí já está confundindo. O chip já está sendo reinstalado para a Abrarte, né? Mas, assim, sem perceber, acho que nós todos naquele momento, né? Eu já estava meio que responsável pela comunicação de forma
extraoficial. Né? Para quem não conhece o Daniel, ele é um cara extremamente visual, né? E ele tem essa formação técnica em fotografia, é um cara formado também em comunicação social. Me formei em design. Né? Design. Fiz algumas especializações em comunicação e também fiz cursos de fotografia, cursos técnicos de fotografia. Então eu vou contar uma coisa só para vocês que estão assistindo a gente. Quando a gente faz assim a gravação aqui do programa, a gente recebe a matriz aqui do estúdio, né? E o Daniel fica... Essa câmera não tá legal. Esse close não... tô falando do pessoal da produção aqui que tá, né? Então, o Daniel é um cara extremamente exigente nessa questão da comunicação visual, né? Mas, aproveitando que você tá aqui, você é testemunha histórica dos eventos que a Abrarte faz, né? E a gente tá gravando isso em agosto. A gente tá começando a fazer duas coisas muito importantes na associação, né? Primeiro, já é a estruturação do prêmio, que a gente vai soltar a pesquisa em alguns dias. Depois eu queria que você falasse um pouquinho do prêmio, da festa do pintor. Mas tem um fato muito importante que também a gente já está preparando aqui, obviamente. A gente tem que levar isso à diretoria, que é o processo eletivo da Abrarte. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de cada coisa. Primeiro, fala do processo de eleição. Como é que ele... Se você esquecer de alguma coisa, eu te ajudo. Você me ajuda. Eu te ajudo. É um processo complexo. É um processo. Mas vamos falar um pouquinho disso, né, Rodrigo? Isso. Até... Não, deixa ele falar, depois eu quero perguntar uma outra coisa, puxar para nossa sardinha também. Tá bom, vamos lá. Falar só dos presidentes que passaram, né, com quem eu trabalhei. Foi o Williams, do Ideal Center Tintas, né? Algumas vezes, né? Porque Algumas ele foi mais vezes de que uma ele foi vez. presidente mais de uma vez. Teve o Luiz Fernando Ferrari, do Capão das Tintas, que ele foi presidente por 2 vezes. O senhor Almilcar José de Sá, da Tintas MC, que ele foi presidente por 1 mandato. Né? Teve o Zé da Bangu Tintas, que foi presidente por um período mais curto. Zé Garcia, que está hoje na Bela Tintas. Isso. O Ricardo Bazar, que foi o primeiro que eu comentei. Né? Ricardo Cianelli. O pai dele foi o fundador, foi o presidente da fundação. Da primeira vez. 66. Isso. Inclusive, nessa primeira fundação, um dos fundadores era o irmão do meu padrinho, o senhor Arnaldo Dias Lopes, que estava nesse processo de fundação aí. Aí depois veio o Ricardo, né? O Ricardo Santagata. O Ricardo Santagata da Palmares, né? E hoje estamos com a dona Valquíria Teixeira, né? Dona Val, saúde, se espiar, né? Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Olha, Antes do bem, Ricardo, né? faltou que o Williams de novo, né? Foi o Williams de novo, antes do Ricardo. Aí o Ricardo ficou, se eu não me engano, por 7 anos, né? 2 mandatos, né? 2 mandatos e meio. 2 mandatos e meio, mais ou menos isso, né? Só para explicar. O mandato da Artesp era de 3 anos, o Ricardo ficou 2 de 3, e quando houve alteração no estatuto, em conformidade com lei, com a concordância em assembleia, o Ricardo fez um mandato de 1 ano para a transição desse novo Para a formato. gente tentar encaixar a transição do presidente de dezembro para janeiro, né? Isso. Porque antes o presidente ele assumia em abril, já com o ano, né, o exercício todo resolvido, né? Porque para os eventos que nós realizamos, né, a locação desses locais, né, como é disputado o final de ano, a gente tem que começar a negociação no início desse ano para reservar os espaços. E quando o presidente assumia, né, ele estava com o exercício resolvido, ele não tinha como fazer nada, né? Apesar que quando o presidente assume, né, ele sempre, na associação, nunca teve oposição e situação, né, nas nossas eleições, né, como você falou da eleição, né. Então, normalmente, os presidentes que assumem, né, eles dão continuidade ao trabalho do anterior, né, claro, né, que cada um deixa a tua marca, né, o Williams teve as mudanças de endereço, o crescimento dos eventos, o Ricardo manteve nós no mesmo endereço, mas ele nos ajudou a profissionalizar ainda mais, né, os eventos. E a Valquíria, ela está imprimindo a marca dela agora, nós trazendo, né, retomando, né, o processo de educação dentro da associação, para levar para você, o lojista, né, aquele conteúdo educativo que nós temos as palestras. Já estou fugindo do tema, né? Tem as palestras, né? Tem um outro evento que é o Summit, que a gente provavelmente vai abordar um pouquinho mais adiante. E esse papo de lojista, né? Esse programa, né? Sim. O objetivo dele também é levar conteúdo, né? Que a gente quando tá vindo para cá, tava até falando pro Rodrigo, né? Que nós sempre, quando pensarmos em qualquer coisa da associação, né? Em qualquer material de comunicação ou educativo,
Isso tem que fazer sentido para o dia a dia do lojista, né? Tem que, de alguma maneira, né, somar, agregar no negócio dele, né? Então, nós nunca estamos na associação fazendo algo por fazer, né? O fim sempre seja a revista, uma festa do pintor, o prêmio, o summit, as palestras, essas conversas, né, que já se tornaram, que o objetivo era ser mensal, já se tornaram quinzenais, né? Levar conteúdo para você, o lojista, e de certa maneira ajudar você no seu negócio, e caso você tenha, né, sugestão, pô, eu não gostei disso, gostaria que vocês mudassem isso, adicionassem, tá faltando. Poxa, a gente está lá à disposição lá de segunda a sexta aí, direto, trabalhando com muito carinho. Né? Não, legal. Então vamos voltar para a pergunta do Salvador. Como que foi a evolução do jantar para virar hoje o Prêmio Abrarte, que a gente pode falar que é um dos prêmios mais conceituados do setor, se não o mais conceituado, que as empresas esperam muito. E também como foi a criação da Festa do Pintor. Você deve saber cronologicamente melhor, se você quiser ver qual... Do prêmio, eu sei dizer um pouquinho mais cronologicamente. A Festa do Pintor eu não participei muito do início. Né? Eu posso contar só uma particularidade da Festa do Pintor lá no começo. O prêmio, eu sei um pouco da cronologia do prêmio, que eu fiz uma pesquisa quando foi o prêmio de 25 anos, né? Eu fui obrigado a fazer uma pesquisa histórica do prêmio para saber como ele começou, as pessoas que iniciaram, né? Eu não vou mencionar o nome de pessoas, porque a gente pode acabar esquecendo o nome de um ou outro ali. Mas se eu não estou enganado, o primeiro prêmio, que não foi prêmio, foi um jantar de lojistas, né? Foi num restaurante chamado Porcão, se eu não estou enganado. Um restaurante chamado Porcão. Então, os lojistas de São Paulo e região, os amigos ali, associados, que devia ter dado mais ou menos uns 100 lojistas ali, os proprietários das lojas, eles combinaram de fazer esse jantar de confraternização. E, ao mesmo tempo, eles convidaram algumas pessoas de indústria que eles tinham familiaridade, né, proximidade. E nessa oportunidade que eu sei das pesquisas, né, foi premiada 2 ou 3 pessoas nesse jantar, fizeram uma placa de homenagem para essas pessoas da indústria que eles ajudavam o lojista no seu dia a dia. Né? E no ano seguinte, outras pessoas de demais indústrias, né? Por que você homenageou a pessoa A e não homenageou a pessoa B? Né? E começaram a tomar esse cuidado de homenagear outras pessoas no ano seguinte, depois no outro ano. E começou a tomar uma proporção assim interessante, né, a premiação, que eles começaram a fazer ficha de votação. Então, eles faziam uma ficha de votação super simples, era dentro de casa, coisa super simples, para eles poderem entender quem que eles iam premiar com essa placa de homenagem. Né? Eu só não sei lhe dizer quando foi o ano que a placa de homenagem tornou-se um troféu. Porque eu me lembro trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa agora, né? Pela pandemia, né? Que a gente trabalha em casa, né? Quando eu era moleque, que eu estava em casa, que nessa época eu ia na loja, eu já ouvia falar do jantar da Artes. Que todo mundo falava jantar da Artes, falava o jantar. Você vai no jantar, no jantar? Por que o jantar? Porque o meu padrinho ia no jantar, né? Ele perguntava pro meu tio, que meu tio Chico era o diretor na época na associação. E ele que era o incumbido de fazer os troféus. Uau. Os troféus, o Chico fazia os troféus numa empresa ali num Cambuci. Eu não sei nem se a empresa existe mais, eu me lembro que a empresa chamava-se Sport Brindes. Né? Então eram os troféus de vidro ou acrílico, dependia do valor, da época e tal. E eu acompanhava isso muito de longe, né? Nunca imaginava que um dia eu ia estar desenhando o troféu do prêmio Artesp, né? Então, quando foi a evolução da placa para o troféu, deve ser por volta dos anos 2000, muito perto, que eu, se não me engano, tinha a placa de 99, numa vez que a gente mexeu no arquivo, 99 e 2000 deve ter uma placa e troféu já. Aí eram os troféus, mas nesse meio tempo a pesquisa ela foi evoluindo. Então era feita de uma maneira, eu me lembro as primeiras que eu participei, nós enviávamos um formulário para a loja, com um selo dentro, para o lojista responder e colocar o selo no formulário e mandar de volta para nós. Eu me lembro que eu era o responsável por pegar essas cartas, eu podia abrir, mas não podia ler. Não podia ler as cartas, porque não podia antecipar
de forma nenhuma quem ganhava esse prêmio. Então era feita uma reunião de diretoria no dia à noite, aí era feita a abertura dos envelopes para poder fazer a contagem de quem ganhou em cada categoria, né? Depois a gente contratamos já uma moça para fazer pesquisas São Paulo, ABC, mas as pessoas distantes respondiam por carta ainda, né? Eu acho que era o Luiz ainda, não sei se era o Williams ou o Luiz, que era o presidente na época. A primeira vez que a gente contratou um instituto de pesquisa foi o IBOP. O IBOP, eu lembro, eu já estava na... Foi o IBOP. Aí o IBOP fez por alguns anos o prêmio, né, a pesquisa, que aí eles ligavam pro lojista para entrevistar via telefone e tal, né? Depois do IBOP, eu não me lembro qual foi a empresa que assumiu após o IBOP. A gente teve o Instituto Locomotiva também, né? Sim. E hoje teve uma empresa de Minas. Eu tenho uma empresa de pesquisa de Minas que é famosa. Sim. Eu não me lembro. O IBOP foi depois do IBOP. Eu vou procurar aqui no Google. Aí, hoje é o Instituto Axos, né? Que é o instituto de pesquisa que vou usar as palavras do Salvador, incubado, né, na Unicamp. Mas é incubado mesmo. Que a gente tem uma grande segurança no prêmio, né? Porque hoje quem faz a pesquisa, quando existe uma entrevista, né? É uma pessoa que já está estudando estatística. Então, não é um pesquisador qualquer que você paga 20, 30 reais por dia para pegar um papel ou um tablet e sair fazendo pesquisa por aí. Hoje, a maior parte dos lojistas respondem por formulário eletrônico, né? Quando há necessidade, aí tem um contato telefônico ou, né, na última hipótese, né, a resposta física, né, entrevistadora, ir até esse lojista. E, Daniel, como que evoluiu de ser uma homenagem para ter as categorias? Isso que eu acho que faltou. Eu não sei te dizer as categorias, como fluiu. Eu me lembro que no começo eram bem pouquinhas categorias, né? Era uma coisa bem ampla, né? Mas eu não participava, né, disso na época, né, dessas decisões. Eu não sei dizer exatamente. Mais uns anos para cá, aí a gente ficava pensando o que é mais importante no dia a dia da loja de tinta para a gente definir quais são essas categorias. Hoje a gente já realizamos reuniões com as indústrias, colocamos em votação, levamos para um comitê de lojistas para entender se eles aceitam ou não, se é pertinente aquela categoria ou não para o prêmio. Posso falar, Daniel? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Primeiro, um registro. Eu fui no jantar no Porcão, não sei se foi o primeiro. Eu estava começando em tinta e quem era presidente da Artesp na ocasião era o Reinaldo Corrêa. Isso. Eu lembro que o Reinaldo fez o discurso solene no jantar e ele subiu numa cadeira. Reinaldo, se você estiver vendo a gente, um abraço. Ele é um cara bom para vir aqui. Cara, sensacional. Só que vai ter que ter alguns cuidados, né? Porque ele fala mesmo. Mas hoje o prêmio, até para a gente ratificar o que o Daniel está dizendo, desde a gestão do Ricardo, há uma preocupação muito grande em agregar valor àquilo que a gente pergunta. Eu não me entrei nisso para não me esticar tanto. Né? A gente tem uma preocupação em não só... Pega um ali, já que nós estamos falando dele. Esse aqui é o troféu do ano passado, né? Ele tem esse desenho. Esse foi o primeiro que eu ajudei a desenhar. Vamos mostrar. Aquele você também desenhou. Esse aqui é um dos mais bonitos. Esse aqui é um dos mais bonitos. Esse foi... A gente desenhou junto, né? Foi na gestão do Ricardo. Foi com o Ricardo, né? Exatamente. Foi uma luta até de madrugada. Eu esqueci de trazer o outro que o Williams também tinha um carinho imenso. Tem então, vários, cada troféu, voltando um pouquinho atrás, né? Falando de troféu, cada troféu ele procura... Tá focalizando o troféu? Tá, beleza. Senão eu levanto. Cada troféu se propõe a contar uma história. Esse aqui é o mais óbvio, né? Porque ele tem aqui uma lata de tinta, um galão estilizado. Ele tá ao contrário, para quem tá olhando. Tá, legal. Ele tem o senso crítico do Daniel, o senso crítico visual do Daniel se fazendo presente. Ele é meio óbvio, mas é pesadão, né, Daniel? Sim, esse de fundição. Esse tem peso mesmo, além de ser de metal, né? Ele tem uma base de pedra, de mármore. O anterior a esse, que é um dos favoritos, ele procura contar uma história, as três áreas de tinta se intercalando, matéria-prima, indústria e revenda. Esse também tem, né? Quem olha de cima pode ver que tem uma base, enfim, ele se propõe
a mostrar aqui um símbolo meio do infinito ou de renovação, né? Sim. Ao mesmo tempo a tinta caindo, né? Exatamente. E esse procurou mostrar a evolução da instituição para nacional, tanto que a cor do prêmio, né? O ouro, prata e bronze. Isso é um mapinha colorido. É um mapa Tem do o mapa Brasil. ouro, o muito mapa legal. prata e o mapa bronze. E se você me permite acrescentar, a gente sempre se preocupou em agregar valor. Você também participa disso pra caramba com a gente. Mas além de você perguntar para o lojista qual é a preferência dele nos 39 quesitos, considerando as extrações, etc., dá mais ou menos 45 prêmios. Sim. Né? Existe uma pesquisa por trás disso. A gente montou um painel, né, Daniel? Quer falar? Fala um pouquinho sobre isso. Tem um painel de BI, né? Inicialmente a gente faz uma classificação da loja, né? Por tamanho de loja. Né? A classificação da loja que nós fazemos o seu tamanho é medir a quantidade de funcionários que tem no ponto de venda, né? Ao mesmo tempo, a gente marca quem que responde à pesquisa, né? Se é o gerente, o proprietário, o sócio, diretor de compras, responsável de compras, né? Ou, no caso de uma loja pequena, uma loja menor, né? O proprietário ele pode indicar quem ele entende como pessoa qualificada para responder à pesquisa, né? Antigamente, né, sem fugir muito do BI, quem respondia à pesquisa era só o proprietário da loja, né? Alguns anos atrás, né? Hoje já não é apenas o proprietário que responde. Então, se eu tiver 50 lojas, né, associadas à Abrarte e as 50 lojas forem responder, não vai ser o Daniel que vai responder pelas 50 lojas, né? Vai ser a pessoa que habita, no caso, o gerente, que ele está dentro daquele ponto de venda, e a gente entende que o resultado do prêmio vai ser o mais democrático possível, porque se eu tenho uma loja no litoral, uma em São Paulo, outra no Vale, né, ou outro estado, né, numa rede de lojas que eu posso ter loja no Nordeste, a necessidade de cada ponto de venda com certeza, é diferente de uma loja para outra, né? Mas voltando ao BI, né, eu me estendi nesse ponto, porque quando nós montamos o BI, tudo isso é levado em consideração. A sua regionalização, né? Quando a indústria, né, tem acesso a essas respostas, ela tem acesso por região, por perfil de votante, por tamanho de loja. Então, você pode cruzar tudo, né? Você pode cruzar a loja do Nordeste com um perfil de loja pequeno e quem respondeu é só o proprietário. Então, quando nós vamos avaliando, né, brincando lá com esse BI das respostas do prêmio, a gente consegue encontrar algumas diferenças assim bem interessantes nos seus resultados, né? Quando a gente olha só o proprietário respondendo, acaba ganhando uma empresa, ou só quando é o gerente, as primeiras colocações mudam completamente, ou outras marcas venham aparecer, né? É muito curioso, né, quando a gente faz esse BI do prêmio. Isso é muito... Porque o prêmio, como o Salvador estava dizendo, a gente não quer resumir o prêmio Abrarte apenas em um troféu. Entre uma noite festiva, que nós entregamos. Lógico, né, que ganhar o prêmio, poxa, é sensacional, ficar em primeiro, segundo, né, terceiro, ganhar um troféu. Mas a ferramenta que você tem para poder trabalhar no outro ano, sabendo qual é o sentimento das lojas de tinta em relação ao seu negócio, né, porque a gente toma muito cuidado, né, com o prêmio. Com base as lojas que respondem são os associados hoje, né? A gente toma muito cuidado com as entrevistas, né? Para saber quem está respondendo, para saber se são pessoas que estão respondendo de forma honesta, né? Essa pesquisa, porque o resultado dele mexe com as empresas, né? Mexe com a marca das empresas, mexe com as pessoas que estão no dia a dia visitando as lojas de tinta, né? Porque quando a gente vai avaliar o prêmio, quando a gente fala de determinado produto, é muito consequência do trabalho da equipe comercial daquela indústria que está visitando as lojas de tinta. Ao mesmo tempo, quando outras categorias, é o trabalho do pessoal do marketing, do trade, né, que está influenciando aquelas respostas. E quando a gente pensa que a empresa A ganhou da B e a B acha que ela tem mais share do que a empresa A, ela acha que ela deveria ganhar, né, porque o share dela é maior. Ao contrário, né? Porque não é um prêmio de share, né? É um prêmio realmente do sentimento, do ponto de venda, né? Para aquela categoria, né? Tem muito lojista que às vezes ele pode, numa determinada categoria, no
tinta premium, por exemplo, ele trabalha com a marca B, mas ele tem um apreço pela marca A e ele entende que a marca A é a melhor para ele votar, mesmo ele não trabalhando com aquela marca, né? Pode acontecer, né? Essas questões, né? E tanto é verdade o que você está dizendo, que se a gente lembrar, poucos prêmios foram tão comemorados, troféus foram tão comemorados na história do que eu vi, como o segundo lugar do trade ano passado. Sim. Foi uma colocação, acho que foi a Atlas, né? Que ficou em segundo lugar. Atlas, exatamente. Então, teve uma multinacional em primeiro, né? Sim. E outra multinacional em terceiro, se eu não estou enganado. Né? A gente precisa olhar lá, que são tantos anos olhando essas pesquisas. Quem quiser olhar, www.abrarte.org.br. A gente coloca no Sem site. dúvida. E por isso é importante também o lojista responder, querer responder, porque é um modo da sua voz ser ouvida, a sua opinião ser ouvida. Exatamente. Quando esse podcast for pro ar, os lojistas já estarão recebendo os links e a chamada para votação. Então a gente pede, né? Ajuda a gente a fazer um prêmio bem consistente, aí, bem forte. Isso nos ajuda muito, essas respostas, né? Sim. Porque muitas vezes, né, a pessoa pensa, né, o que a associação pode fazer pelo meu negócio, né? O prêmio é um desses caminhos, né? De ele ajudar a associação a entregar alguma coisa diferente para o negócio dele, né? Quando nós formos fazer a avaliação, né? Quando as indústrias forem fazer a avaliação, nós não, né? Nós só entregamos o dado, né? Quando a indústria fazer a avaliação, ela entender que ela, numa determinada região, ela precisa talvez se dedicar mais, né? Precisa entregar mais, porque esse que é o objetivo do prêmio, né? Fazer com que as indústrias, né? Elas deem o devido valor a cada ponto de venda em todo o Brasil, né? Claro. Vamos para a festa do pintor agora? Vamos. Boa. Antes da festa do pintor, tem o Summit, né? Que eu acho que é importante a gente falar que o evento do prêmio, né? Desculpa te corrigir, é no dia 7 de novembro esse ano, lá no Círculo Militar, né? Sim. Vai ser no Esporte, eu acho que não é Esporte Clube, né? Acho Clube que do Círculo Militar. Clube Círculo Militar lá no Ibirapuera, é dia 7 de novembro esse ano, né? E no dia 6 de novembro, nós vamos realizar o primeiro Summit, né? Que é traduzindo um ciclo de palestras, né? Que é dedicado ao varejista de tintas, né? Então é um evento pensado com palestrantes de peso. Estamos vendo uns nomes bem interessantes aí, são nomes bem significativos em temas de muito interesse, falando de vendas, de marketing, de economia, traduzindo isso para o universo de varejo, apontando para você, lojista, né, a importância de cada tema, trazendo novas ideias. Claro, né, que um dia a gente não é uma faculdade, não vai mudar o negócio do cara, né? Mas, que eu sempre falo brincando, né? A gente quer que a pessoa vá ao nosso evento e ela volte para casa diferente da maneira que ela chegou, provocada de alguma maneira. Né? E a possibilidade de criar conexões ali, network, né? Porque é um evento para até 300 pessoas, né? E ele vai ser no dia 6 de novembro, um dia antes do prêmio. Essa mudança, eu acredito que foi muito interessante, nós estávamos prevendo para agosto, mas foi interessante colocar no dia 6 de novembro, que é um dia antes do prêmio. Então, logisticamente, para quem é de longe, né? Não precisa vir 2 vezes para São Paulo, em uma vez só, participa dos dois eventos, aproveita bem a viagem. Só reforçando esse tema, eu acho que é interessante os lojistas prestarem atenção nesse evento, porque eventos relevantes do setor normalmente tem um patrocinador de peso por trás, normalmente é um fornecedor de produtos, né, para lojas de tinta, para o varejo de tintas. O evento da Abrarte, não, ele tem essa isenção. Então, o cara que compra a marca A e eventualmente não participa de um evento da marca B, eles vão estar juntos ali. Exatamente. A ideia é que a gente crie um fórum, uma comunidade de excelência, como disse um lojista para a gente, que ficou na minha cabeça. Não é concorrer. Eu tenho uma prática que dá resultado para mim, eu posso mostrar para você que ela pode dar resultado para você, assim a gente vai elevando o nível do varejo de tintas e para com essas coisas aí, essas Esse guerras. é um dos grandes papéis do associativismo. Exatamente. Ser concorrente é uma coisa, ser inimigo é outra. Exatamente. Né? Agora, vamos aí. Prêmio, vamos lá, Daniel. Prêmio não, né? Na Festa do Pintor. Festa do Pintor, isso. É muito evento, né? Muito. E vai aumentar. A Festa do Pintor, né? Eu não vou saber especificar direitinho, né, como que foi a iniciativa, pela memória. Quando você entrou, já existia. Já existia. Eu acho que
Ia para a segunda ou terceira. Não sei lhe dizer, viu? Eu não sei lhe dizer. Primeira que eu fui foi na Portuguesa. Então, já tinham tido algumas antes. É. Né? Já faz tempo. A que eu tenho lembrança, a primeira que eu tenho lembrança, que se não me falha a memória, é a segunda Festa do Pintor. Foi no... o Feitinta, se não me engano, foi no Expo Center Norte. Se eu não estou enganado, foi no Expo Center Norte ou no AMB, um dos dois, mas eu tenho quase certeza que foi no Expo Center Norte. E o evento do pintor foi no sábado, durante a Feitintas. Tá. Então, a Feitintas, ela transcorria os 4 dias de semana pensando no lojista. Quando era o sábado, que era o dia que o pintor poderia ir ao evento, porque nos outros dias ele estava trabalhando, tinha um evento para ele, né, que eu me lembro era exatamente atrás da Feitintas. Então, a Feitintas, ela não ocupava o pavilhão inteiro, ela ocupava metade ou parte do pavilhão, e a parte livre do pavilhão era onde acontecia o evento do pintor. Com banda ao vivo, churrasco, bebida à vontade. Mas aí era no primeiro semestre, junto com a Feitintas? A Feitintas, eu não me lembro quanto que é. Você que pode me ajudar. Eu acho que a Feitintas... eu não vou me lembrar, assim, mas eu acho que era... Se era primeiro ou segundo semestre? Segundo semestre, eu acho que era setembro, mais ou menos isso. Então tá. Então, aí... passou a não ser interessante fazer a Feitintas, realizar a Feitintas... A festa do pintor associada a Feitintas, porque também o espaço físico ali, apesar dele ser grande, não era um espaço que te servia comodidade, né? Tanto para quem estava trabalhando no evento e também para quem estava visitando o evento do pintor. Aí sim encontramos o ginásio da Portuguesa, que foi realizado a Feitintas lá por alguns anos. Então, era um evento que o ginásio da Portuguesa, aquelas quadras poliesportivas grandes, como todo mundo conhece, né? Um local que era muito grande, e arquibancada, só nós não usávamos a arquibancada, né? Todo mundo ficava na parte onde era a quadra poliesportiva, que é uma quadra muito grande mesmo. Eu acho que a gente colocava 1.200 pintores aí nesse evento, com o mesmo perfil que até hoje, né? Banda ao vivo, churrasco e bebida à vontade a tarde inteira. O evento começava meio-dia e terminava às 5 horas da tarde, quando não tinha jogo da Portuguesa lá no estádio. Agora não tem mais, né? Agora não tem. Não, tem jogo. Acho que tem ainda, não sei, né? Mas, poxa. Aí foi Portuguesa, foi pro... Da Portuguesa, a gente fez uma experiência num local de eventos na Penha. A gente fez uma experiência lá. E depois, saindo de lá, nós encontramos um espaço que foi o espaço que melhor nos recebeu até então, que era no Clube Espéria, que é na região do Tietê também, né? É até próximo, né, onde era a Portuguesa, né? Só que é do lado oposto do Tietê. E o Clube Espéria, ele nos atendia muito bem no evento, né? A gente tinha uma segurança ali para poder servir a bebida à vontade. O pintor, ele tinha um espaço confortável, né, maneira de dizer, porque teve anos, né, que foram muitos pintores, que aquilo ali foi uma loucura, o evento, né, pintor do lado de fora querendo entrar sem convite, né, pedindo, pelo amor de Deus, eu quero participar do evento, ligam no escritório querendo um convite lá na associação, e o pintor, né, a maneira que ele acessa o evento é através da loja de tinta. Como eu comentei, né, tudo que é realizado na associação, né, é pensando, né, em incluir o lojista, né, como ponto focal principal daquilo que nós estamos realizando. Então, nós comercializamos os convites para as lojas de tinta num valor de custo, né? As lojas compram 5, 10, 15, 20, 100, 200 ingressos e eles premiam o seu cliente pintor para participar do evento, né? Então, é assim que os pintores chegam, né? Até o último ano, nós vendíamos na faixa de 2.200 ingressos, né? E pintores que entraram na festa no ano passado foram 1.700 e alguma coisa, né? Quando a festa, né, avançando na evolução da festa, a festa era um evento que começava ao 12:30, né? Aí, a partir de 2017... que algumas coisas que eu fico incomodado, né? Sempre fico mexendo em coisas que... Eu fico tentando encontrar
significado para as coisas o tempo todo, né? Um objetivo para as coisas o tempo todo. Então, nós tínhamos um convite que ia para esse pintor, e ele só usava o convite para entrar. E muito incomodado, pensei, poxa, a gente podia aproveitar esse papel e perguntar algumas coisas para o pintor, né? É uma pesquisa para 1.000 pintores, assim, surgiu. Exatamente, assim. 1.000 e tantos, né? 1.000 eu tô arredondando. Então, o passe para o pintor entrar, além dele receber o convite da loja, ele tinha que responder à pesquisa, né? Então, a gente começou de maneira muito simples, né? Fazendo, no seu entendimento, qual a melhor tinta, né? Nos primeiros anos, nós colocávamos, né, como resposta as empresas que estavam patrocinando, né, o evento, né? E de uns anos para cá, a gente passou a deixar como uma resposta aberta para esses pintores. Eles respondem primeira opção e segunda opção. Então, foi uma pesquisa que ela foi crescendo, né, ao decorrer dos anos, né? E é uma pesquisa que também, né, como a gente comentou do prêmio, né, que tem um BI, né? Essa pesquisa com pintores, ela também tem um BI. As empresas que acessam essa pesquisa são apenas as empresas que acessam, aliás, patrocinam o evento do pintor. E lá eles conseguem avaliar as respostas desses pintores, né, os filtros, né, por idade, por tempo tempo de profissão, porque às vezes tem pintor que tem 50 anos, mas ele só tem 4 anos de profissão, né? Então, com esses filtros que tem ali na pesquisa do prêmio da festa do pintor, do evento do pintor, é uma ferramenta muito útil, né? Porque a gente começa a entregar para a indústria, né, uma ferramenta para ele entender, né, o pintor, outra ferramenta para entender a loja de tinta, né? E a gente já tivemos pesquisa com o consumidor final, né? Falando de Sim. pesquisa sem fugir da festa do pintor. Então, a gente sempre está trabalhando para entregar para a indústria alguma coisa interessante. Ao mesmo tempo, né, essa mesma pesquisa tem lojas que compram 200 ingressos, 300 ingressos. A loja também recebe a pesquisa apenas dos pintores dele. Porque todo o convite, né, o pintor ele tem que marcar de que loja que ele é. Sim. Então, a Tintas Daniel, se comprou 50 convites, ele vai receber a pesquisa dos 50 pintores da Tintas Daniel. Inclusive, existem casos engraçados, né? Que a Tintas Daniel é exclusivo da marca A e quando você vai ver a pesquisa, ganhou a marca B. Não. E Daniel, assim, cometendo aqui uma inconfidência, existem respostas surpreendentes. Sim. A gente percebeu que quanto mais jovem é o pintor, mais ele está aberto a marcas... conteúdo exclusivo. Exatamente. Mais flexível a novas marcas. Ele é, né, o pintor mais jovem. A gente pergunta também, eu não vou lembrar literalmente o enunciado da pergunta, mas o que ele espera de uma loja de tintas? De 8 quesitos, o preço ficou em 7º. Sim, o preço foi em 7º. Para quem acha que o preço não é bem assim. Exatamente. O pintor ele espera coisas antes do preço. Exatamente. E vou deixar para você falar. E a virada da festa, né? Exatamente. Que era uma pergunta que foi até engraçada. Quando eu mencionei de colocar essa pergunta em uma reunião, né? Nossa. Foi. Aí na época ficaram me zoando, né? Falando, até parece, se você fazer essa pergunta, que vai ganhar isso aqui. A pergunta era, o que para você, pintor, é mais importante no dia do evento do pintor? Essa festa era só à tarde. Aí eu coloquei as opções: churrasco, bebida, cursos, palestras e brinde. O show também. Show. Depois, Aí, enquanto eu não respondo, né, o que vocês acham que ganhou? Né? Todo mundo ficou tirando sarro, né? Vai ganhar bebida, vai ganhar churrasco. Eu fui um. Então, para nossa grata surpresa na época, quem ganhou foi curso. O mais importante do dia do pintor era curso, segundo lugar, palestra. Aí eu acho que terceiro ficou bebida ou churrasco. Sim. Ficou em terceiro lugar. Aí, aquela coisa, né? Sempre ficava incomodado, né? A gente alugava o clube, né? Quando nós íamos fazer o evento, pelo dia inteiro. E só ocupava meio-dia. E eu ficava perturbando o presidente da época, que era o Ricardo, né? Poxa, vamos fazer um negócio de manhã, a gente já aluga de manhã. Não, o que você quer fazer? Vamos fazer um curso, alguma coisa. Não vamos fazer isso aí não, você tá louco. Não vai ninguém. Não vai ninguém, o pessoal quer ir em festa. Eu falei, não, mas eles estão respondendo que querem curso, tal. E o Ricardo, assim, ele sempre foi uma pessoa aberta a ouvir, né? E eu sou meio teimosão também, né? Por algumas coisas, né? Aí ele falou, beleza,
faz lá. Faz aí, mas ó, é sua responsabilidade. A contragosto. Não, isso aí não vai dar certo, mas tá bom, vai, já que você tá insistindo, já que você tá faz enchendo aí. Aí, na época, eu convoquei as empresas que eram as patrocinadoras, a gente fez uma reunião lá na sede, né? E a gente construiu uma ideia, né, de fazer um evento pela manhã, onde as empresas patrocinadoras podiam fazer uma oficina, né, de demonstração de produto. Porque, além disso, né, quando eu conversava no ambiente de festa com as empresas, porque quando era só à tarde, som, bebida, o pessoal da indústria falava, poxa, eu não consigo conversar, eu não consigo transferir o que eu quero para o pintor, né? E a pesquisa veio de encontro com isso que eles me falavam à tarde, né? Que eles não conseguiam conversar. Eu falei, então beleza, arrumamos um período que vai ter silêncio, não vai ter bebida e você vai poder fazer o que você quiser com o pintor. Você vai poder fazer curso, oficina, mas como? Fizemos uma primeira experiência, alugamos cavaletes, aqueles cavaletes igual de pintura artística, né? As empresas levaram os MDFs, as indústrias de tinta, no caso, e para fazer a apresentação de aplicação de produto. E cada empresa, dentro do seu espaço, ficou ali livre para fazer o que queria durante o período da manhã. Aí nós tínhamos empresas de ferramentas de pintura, as empresas de fitas adesivas, que também eles levaram dinâmicas para apresentar para esses pintores de manhã. E nós, assim, como era uma experiência, nós não divulgamos isso na primeira oportunidade, né? E a gente começou a ficar meio receoso, porque a notícia correu. E os pintores começaram a entrar em contato no escritório, dizendo, posso ir de manhã, posso ir de manhã, posso ir de manhã, posso ir de manhã. E a nossa projeção era ter 200, 300 pintores, coisa pouca. Quando a gente fala 200, 300 pintores, coisa pouca, né? Uma loucura, né? 300 pintores juntos no mesmo espaço, né? Preparamos um café da manhã Preparamos um café da manhã, né? Para eles, né? E as indústrias... E a gente começou a ficar preocupado. Nossa, vai dar muita gente. Vai dar muita gente. Precisamos encontrar uma maneira de separar um pouco, né? Entreter o público, né? Para não ficar aglomerado. Porque as indústrias ali estavam com cavalete e um MDF, né? E como nós tínhamos 10 empresas, a gente imaginou, né? A gente estava até fazendo uma dinâmica, né? Vamos dividir eles em times, né? Para poder rodar entre todas as indústrias, fazer como se fosse uma rodada de negócios, né? Ficar X minutos em cada indústria, né? Mas a gente achou que na época não ia ser muito legal isso aí. E, de repente, a gente começou a ficar preocupado e criamos, né, a ideia de palestras também. Então, tinham as indústrias na parte de baixo realizando oficinas com os pintores e nós tínhamos uma sala de palestras para os pintores em cima. Mas não para falar de produto. Isso. As palestras eram para entregar alguma coisa para o pintor, né, para ele voltar para casa diferente do jeito que ele chegou. Ele recebeu um pouco de conteúdo para ajudar ele, né? Então, o primeiro ano teve o Sebrae, né, falando de empreendedorismo. Teve uma outra indústria que levou uma palestrante muito boa para falar de marketing digital para pintor, que foi muito boa. Aí, no final, ela revelou que ela era pintora, né? Se eu não me engano, era isso, a primeira que foi. Sim. Se eu não estou enganado. Aí teve um outro pintor que também deu palestra, esse foi junto com o Sebrae, né? E eu não lembro dos outros 2 primeiros temas, né? Mas foram temas, assim, pensando, né, em empreendedorismo, marketing pessoal. O Rafael da Montana falou de marketing pessoal, né? Acho que foi o primeiro ano. Não, foi o segundo ano que ele falou. Foi o segundo ano. Algumas empresas levaram para tratar de patologias de pintura, mas não de produto específico, não do produto deles, mas para identificar a parede, como que ele corrigir e tal. Então, o nosso objetivo nessas palestras era isso, né? Então, como falando, né, o primeiro ano, se eu não me engano, foi 2017 o primeiro ano que isso aí, e a gente titulou como Arena de Conhecimento, se eu não me engano foi 2017, e quando a gente foi ver, ao invés de ter 300 pintores, eram 10 horas da manhã, um pouquinho antes das 10, tinham 800 pintores. Foi como diz o outro, um perereco. Foi. Então, a Arena do Conhecimento para 150, foi gostoso, tinha foi mais legal. que o dobro, então foi uma loucura. Então, mas ao mesmo tempo a gente começou a ter um evento muito democrático. Nos anos seguintes a gente veio aprimorando, né? Dentro do espaço do que nos permitiam, né? Então montamos já uma sala de palestra melhor, com equipamento melhor, com coisas melhores, para receber o pintor. E o evento, quando a gente fica lá na portaria olhando os pintores chegando, né? Tem pintor que ele chega para ficar o dia inteiro.
O cara chega lá às 7h30 da manhã, tem o ano passado, eu cheguei, era 6h30 da manhã, já tinha pintor na porta. Sim. O ano passado. Então tem pintor que vai para ficar o dia inteiro. Tem pintor que foi só para a parte da manhã. E tem pintor que quer ir só para festa, ou porque ele trabalha de manhã, ou por qualquer outro motivo. Ele prefere ir só à tarde. Então ficou muito democrático. Ao mesmo tempo, não ficou um evento entulhado de gente como ficava. Sim. Teve épocas, ar-condicionado no último, janelas abertas, se suava, para passar no meio do pessoal era uma loucura, porque ficava lotadaço mesmo, né? E ficou um ambiente mais tranquilo para se trabalhar, né? As indústrias começaram a ficar mais Por falar em felizes, ambiente, né? Esse ano tem novidade, né? Esse ano tem novidade, né? Então temos um espaço maior ainda. Quadra da escola de samba. Águia de Ouro, né? Vai ser na quadra da escola de samba. O Salvador vai estar lá sambando com a gente. Completamente. Completamente. Então vai ser na Águia de Ouro esse ano, né? No dia 19 de outubro. A expectativa de público são 3.000 pessoas, né? Com espaço para mais empresas, né? Para participar. Queira Deus, né? Se o pessoal do automotivo se interessar, as indústrias automotivas participarem, porque nós temos já público, né? Por causa da pesquisa, a gente sabe que existe identificou o público automotivo dentro do evento. Existem lojas que são exclusivamente automotivas e compram muitos ingressos, né? Tem um lojista aí que é automotivo compra 300 ingressos. Ele manda 300 pintores automotivos. Uma loja só, né? Só uma loja. E existem mais lojas que mandam pintores automotivos, né? Então, historicamente, a nossa média de pintor automotivo no evento é 30%. Né? Aí a gente começou a fazer o evento na parte da manhã, né? De manhã é só a parte de curso, à tarde é a festa tradicional, como sempre foi. Agora, esse ano, né, pretendemos também continuar com o formato da Arena do Conhecimento na parte da manhã. E a partir do meio-dia, a festa dentro do padrão, como sempre foi, né? Com banda ao vivo, bebida à vontade, o churrasco à vontade. Também a gente tem uma sobremesinha que a gente serve pro pessoal, né? Um sorvetinho no final da festa. Dar uma animada, para o pessoal ficar feliz, né? Para dar uma animada. Temos sorteios, né? Então as indústrias sorteiam prêmios, né? Na parte da tarde. Então é um evento assim. É uma festa muito. Quem não participou vale a pena participar. Que é uma festa, principalmente os lojistas. Eu já tenho um pintor ligando no escritório querendo saber. Já tá chegando a hora. Então, falar isso chegando a hora, tá chegando a hora. Sim, a gente vai precisar de um outro programa para contar, pra Daniel. Eu tenho mais duas perguntas para ele, mas preciso que você responda rápido. Você tem mais quantas perguntas para ele? Para fazer agora? Eu tenho mais duas para fechar. Eu tenho só uma. Passou rápido. Tá, então eu vou falar uma, aí você faz a outra, eu faço uma para fechar. Tá. Aqui na nossa frente. Faltou, né? Falar da nossa filha. Isso, fala da nossa filha, como ela nasceu e por que todo mundo tem que anunciar nela. Agora. Exatamente. A revista, ela começou... Lembra do boletim que eu falei que eu dobrava, né? Então, era uma xerox, virou um folhetinho que era de 4 páginas. Num período, tornou-se uma revista, era uma outra editora que fazia a revista, e de um tempo para cá nós passamos a fazer a revista já, tá no ano 16. Essa é a penúltima. Tá no ano 16, já são 16 anos que nós mesmos estamos editando a revista, né? Por um longo período, né? Eu sempre fotografava, diagramava a revista, a gente tinha uma outra pessoa que vendia os anúncios, e os jornalistas... Alguns jornalistas, e hoje o Rodrigo está com a gente já tem muitos anos. Eu não lembro quantos anos você está com a gente. Já dá um casamento. Mais de 10, né? Mais de 10 anos aí, ó. Então, a nossa revista, ela é nacional. Todos os lojistas associados, todos os pontos de venda de tinta associados no Brasil inteiro recebem a nossa revista. Então, o público é extremamente qualificado, né? Então, a revista, ela não é uma revista que vai para arquiteto, não é uma revista que vai para o pintor, não é uma revista que vai para o engenheiro, não é uma revista que vai para a dona de casa. É uma revista que vai para a loja de tinta, de preferência na mão do proprietário, ou gerentes e os sócios do negócio, né? Claro que a gente quer que a revista circule, né? Porque o conteúdo da revista é 100% direcionado ao dia a dia da loja de tinta. Falando de anunciar, né? A gente precisa, né? Para manter os projetos de pé, né? A associação é uma instituição sem fins lucrativos, então ela precisa muito do apoio da indústria, né, de tintas, ou de uma empresa, de que seja qualquer outro setor, né? Vou até ampliar os setores, né? A gente pode ter banco, né? Que toda loja de tinta tem conta em banco, toda loja de tinta tem a máquina de cartão, toda loja de tinta tem uma moto para entrega, tem um computador, tem uma prateleira, tem um uniforme,
tem muita coisa, né, que uma loja de tinta precisa ter no seu dia a dia para o negócio existir. E esse é o... Vamos colocar aqui a câmera aqui. Esse é o melhor, esse é o melhor veículo para você anunciar quando você pensa numa revista, né? Não só a revista, né? Tem o site, né? Tem um site e as nossas redes sociais. A versão né? digital dela também fica Tem a no versão site. digital da revista, né? Então, gente, esse é um dos melhores veículos, né? Um dos melhores meios, né? Para nós nos comunicarmos com o ponto de venda no seu dia a dia. É a revista que nós queremos, né? Que a revista seja um dia que o lojista ele sente no negócio dele uma tarde lá para ele chegar à revista da Abrarte, né? Eu vou dar uma lida para saber o que tem de novidade. A gente fala de produto, a gente fala de eventos, nós abordamos conteúdos econômicos, abordamos conteúdos de marketing para a loja. Existem os colunistas, o Salvador é um dos colunistas que sempre está falando alguma coisa relacionada a vendas. Nós temos colunistas que falam de ESG, que isso é uma coisa importante para o seu negócio hoje. Tem colunista pintor também, né? Sim. Então, essa revista, o tema dela foi... Eu não lembro o tema dessa revista. Eu estou ficando velho, eu estou começando a ficar esquecido. Conhecimento é poder. Essa entrevista foi com o Caio Camargo, que foi quem fez a nossa palestra no começo do ano sobre a NRF, né, que é a maior feira de varejo aí do mundo, que é lá nos Estados Unidos. E tem uma matéria muito legal que me chamou a atenção sobre os produtos de repintura automotiva, como eles podem impulsionar. Sim, tem a coluna automotiva, então nós temos a coluna automotiva na revista. Tem lojistas que falam para você também, a lojista que escreve, essa aqui é a Renata do Varejão, que foi nessa edição. Que também precisa vir aqui, né? Sim, aliás, a Renata, nossa diretora, se ela espirrar, saúde também, dona Renata. Todo mundo. Vamos lá, Salvador, sua pergunta. Na verdade, a gente está se encaminhando para o final, e assim, o Daniel, a gente brinca que ele é uma entidade, né? Mas ele é um cara muito presente nesse negócio. Ele tem a rara vivência de loja de tintas. Ele tem toda a capacitação acadêmica e técnica dele voltado para a comunicação, e ele tá... Eu tô ficando velho na Abrarte, vou fazer 8 anos. Então você tá mais de 10, com certeza, como jornalista. O Daniel, então, nesse A Abrarte não, né? A Artesp foi meu primeiro emprego. Né? Pois é. Então, o Daniel, de tudo que você viu, para onde você acha que vai esse mercado, considerando esses 3 pilares, né? Pintor, lojista e indústria? Qual é a tua visão? E você tem uma visão muito peculiar. Peculiar, controversa e polêmica, né? Exatamente por isso que ela é peculiar. Olha, eu acredito, né, que o mercado de tintas ele está numa evolução assim bem interessante comparado a outros mercados. Eu vou num evento chamado E-Commerce Brasil, né, um evento muito forte na área de e-commerce, né, marketplaces, né, marketing digital. Grandes empresas estão fazendo palestras lá, né? E quando a gente começa a ver o que está acontecendo fora, né, do setor de tintas, né, eu acredito que vai trazer muita coisa de âmbito digital. A pandemia, né, ela acelerou esse processo. Eu falava brincando alguns anos atrás, né, que o mercado de tintas estava conhecendo o e-mail antes da pandemia. Isso não é pejorativo, né? Era comparando a outras coisas que eu acompanhava por aí. Eu era formado em design, então eu tinha muita conexão com o digital, com o novo. E quando eu olhava dentro do que acontecia do universo da loja de tintas, né, era uma coisa muito aquém do que estava acontecendo por aí, né? Claro, né, que tem muito lojista que vai falar, não, ele está errado no que ele está falando, ele está equivocado, né? Eu acho que as coisas evoluem. Então, quando entrou a pandemia, muito dono de loja se viu com um problema muito sério, porque ele estava acostumado a ficar assim, ó, no balcão da loja dele. Né? Sim. E hoje, quando nós realizamos a pesquisa, nós começamos a conhecer o novo consumidor, que é o que mais se fala por aí. Isso eu estou vendo há mais de 10 anos dessa conversa sobre o novo consumidor em outros meios, que eu falo brincando, né? Eu falava para o meu tio às vezes, né? O cara, quando está passando em frente à loja dele, num ônibus, hoje num aplicativo, no Uber, 99, outra coisa, seja qual região do estado, ele está assim, ó. Ele está passando em frente à loja,
e não está vendo mais a loja. Ele não está olhando mais para o lado, esse novo consumidor. A gente, né? Hoje eu tenho meus 41 anos, né? A gente já cresceu de outra maneira, gosta de ficar olhando e tal. Mas hoje a rapaziada, você entra no metrô, entra no ônibus, tá todo mundo assim. Então, se você não tá no digital, de alguma maneira, você com certeza tá com seus dias contados, né? Salvo guardo uma região aí que não tem um foco digital muito evoluído, mas quando a gente vai olhando a loja de tinta hoje, eles já estão trabalhando mais com o WhatsApp, muito por causa da pandemia. Estão trabalhando com rede social muito por causa que foram posicionados pela pandemia. Muitas empresas falam assim, vou abrir um site. Você já perdeu o bonde. A parada não é essa, mas não é abrir o site. Não é um site. A gente fala brincando, né? Que o site é a loja, né? É a prateleira, né? E o vendedor é a rede social. Né? Mas isso já está começando, essa conversa está começando a evoluir. E a loja, ela precisa muito se atualizar nesse sentido do digital, né? A experiência de compra, né? Quando a gente fala, né? Quando a pessoa escolhe um amarelo na tela do celular, num computador, né? A gente não sabe qual a qualidade desse negócio, desse instrumento que a pessoa está utilizando, mas quando chegar a tinta amarela que ele comprou da loja, vai chegar a cor diferente. Então, ainda, eu acho que é um dos poucos negócios, né, que o ponto de venda, o físico, vai ser assim muito significativo para a conclusão do negócio. Pelo motivo de ter que escolher a cor ali no ambiente de loja. E a loja de tinta também, né? Eu falo brincando, né, com alguns lojistas, né? Tem muita loja que você olha assim, acho que o Ricardo comentou isso aqui, né? Mas eu vou falar para você, com essas palavras, né? Tem muito lojista que acha que a loja de tinta é loja de lata. O cara entra lá, só vê lata. E o consumidor, né? Claro, né? Agora, essa é a minha opinião, né? Eu, quando vou comprar uma tinta, né? Eu não vou comprar uma lata de tinta. Eu estou comprando uma parede pintada. Exatamente. Eu estou comprando uma cor para colocar na minha parede. Então, eu acho que a loja ela precisa evoluir nesse sentido. De alguma maneira, demonstrar experiência para esse consumidor daquela parede pintada. A indústria de tinta evoluiu muito, né? Com os aplicativos que você sobe a foto da tua casa lá, você troca a cor nas paredes, né? É uma coisa fantástica. Mas só que ainda, como eu falei, né, depende da qualidade do hardware que a pessoa está usando para aquela cor ser fidedigna ao que ela está comprando na loja. Então, quando a pessoa vai na loja, vê fazer a tinta, escolher a cor, a máquina pingar a cor, bater, confere, pinta o papelzinho, nossa, exatamente isso que eu quero, não tem erro, né? A experiência fica muito mais interessante para o consumidor. Então, as lojas, já tem lojas, né? Que quando você chegar lá, né? Eu falava brincando para um outro lojista, você tem que ter o produto aplicado na tua loja. Tinha loja de tinta que tinha pastilha na fachada. Né? Inclusive, foi uma bronca muito grande que eu tomei na época, né? Que a gente foi fazer a matéria. Acho que você foi comigo. Você foi? Não, você não foi. A gente foi fazer a matéria numa loja, tiramos foto da fachada da loja de tinta e a fachada da loja era de pastilha. Acho que foi a primeira bronca que eu tomei. Assim, feia mesmo. Como que vocês publicam na revista uma loja de tinta com a fachada de pastilha? Né? É uma coisa que não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz então, muito sentido. Quando o ambiente da loja, quando a gente vai numa loja de roupa, ou uma loja ou um outro comércio que vende comida, a gente tem a experiência do cheiro do alimento, ou visualmente o alimento, a comida a gente prova. Na loja de tinta, a gente não cheira a tinta e não prova a tinta, mas como que você vê a tinta lá pintada, aplicada na parede? Então já tem lojistas que já têm ambientes lindos, né, dentro da loja de tinta, para comercializar aquele produto que ele entende que é o produto de maior valor agregado para o negócio dele. Então tem loja que não precisa nem do vendedor. A pessoa vê lá a parede, eu quero isso. Sim. Né? Então, a cada tempo, né, ele renovar o ambiente de loja dele, claro que a gente sabe que tem custo, tal, aquela coisa toda, né? Já tô vendo já tô me esticando, né? Aí, sem, assim, voltando para trás um pouquinho, né, como já tô me esticando, quando a gente pensa da Brart, né, que a gente fala, a gente gostaria que a Brart estivesse no patamar de uma consultoria para o dono da loja de tinta. Do que ele tiver precisando no negócio dele, ele entrar em contato com a gente e a gente poder atender ele 360 graus, dentro, sei lá, de layout de loja, fachada de loja, a identidade visual da marca dele, a gestão no negócio dele.
E o nosso objetivo é ajudar o lojista de todas as maneiras para o negócio dele prosperar. Então, nós temos grandes lojistas participando da associação hoje, que estão dispostos a ajudar o pequeno também. Ao pequeno se profissionalizar de uma maneira legal. Então, acho que um pouquinho disso, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza, Respondeu respondeu a sim. sua e a que eu ia fazer. Então, pra mim, eu acho que agora quem tá assistindo a gente, fala e escreve aí nos comentários se vale a pena o Daniel vir aqui mais e o que mais ele poderia ter respondido, né, Salvador? Sem dúvida. É o que eu sempre digo. O Daniel é um cara que tem um senso crítico muito grande, né? E ele tá no negócio há muito tempo. Então, eu acho que ele tem muito a oferecer. A gente, na associação, a gente procura entender de loja de tinta, né? Exatamente. Mas quem sou eu para entender de loja de tinta? Porque eu nunca administrei uma loja de tinta, né? Mas a gente sempre está ouvindo, visitando a loja, identifica uma coisa interessante numa loja, conversando, ouvindo. Então, eu sou um bom ouvinte. Eu boto o reparo mesmo quando eu vou. Eu observo bastante e fico guardando para mim coisas que eu encontro por aí para a gente tentar multiplicar. Claro, né? O lojista fala, pô, eu não gostaria que divulgasse isso aqui, porque isso aqui é um diferencial do meu negócio. Lógico que a gente guarda segredinho. Sem dúvida. Daniel, obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês. Foi muito legal a conversa. Dava para mais umas 2 horas. Dava para fazer que nem bom. aquele canal grande de podcast que faz 3 horas. Se fosse o programa do Jô, o pessoal ia falar... a xícara do gordo. Acabou. Mas legal, foi muito legal conversar contigo. E vai ter outras oportunidades. Não vai faltar. Tá. E você que está assistindo a gente aqui no canal do YouTube, Abrarte TV, vamos lá nas outras redes, lá no nosso Instagram. Como é que é o nosso Instagram, Rodrigão? Abrarte Tintas. Nosso site www.abrarte.org.br. E não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. E aproveita e ativa o sininho para você ser avisado sempre que a gente publicar um conteúdo novo para o nosso mercado evoluir. Um abraço para todos vocês e logo mais a gente se vê por aqui de novo. Muito obrigado. Valeu, tchau. Obrigado.